agora aqui na Avenida do Futuro. Essa avenida foi planejada 20 anos atrás. A gente começa a ver algum tipo de futuro nela agora. Porque antes, quando foi construída, muito se dizia, ela liga o nada a coisa nenhuma, para que é essa obra? O mesmo eu penso em relação ao transporte público, porque em 2002, eu acho que o senhor lembra bem disso, se pensou em implantar os corredores exclusivos. Sim. Na cidade de Manaus. De lá para cá, a gente vem lutando e até agora a gente não tem corredor exclusivo, a gente não tem um sistema de transporte que tenha uma característica própria. Hoje, o sistema de transporte público ainda é um projeto híbrido, que não tem uma identidade própria, que não consegue atender a cidade como deveria. E a prova disso é o transporte alternativo, que foi criado também dentro dessa necessidade, é o transporte clandestino, é a multiplicação de modais de transporte. E aqui, por exemplo, a gente não vê uma ciclovia, uma ciclofaixa. A gente não tem o implemento de medidas que são interessantes, estimulando outros modais econômicos e sustentáveis em uma cidade como Manaus. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Amaral, vamos separar duas coisas. As frustrações das nossas experiências com corredores exclusivos de ônibus, isso vai ser um tema da minha fala, e o segundo tema vai ser mobilidade urbana, que daí é o conjunto de ações para que a cidade circule melhor, para que a cidade funcione melhor. Primeiro, nós tivemos duas experiências de tentativa de corredor exclusivo de ônibus em Manaus. O Expresso, na época do Alfredo, e a faixa azul na época do Arthur. Por que essas duas experiências nos frustraram? O Expresso nos frustrou porque o Alfredo resolveu implementar antes do projeto estar pronto, porque ele ia sair para ser ministro e queria entregar antes de sair. Pronto, foi o caos. As linhas alimentadoras levavam para os terminais e nos terminais não tinham ônibus articulados suficiente para levar os passageiros pelo corredor. Frustramos a primeira tentativa. Depois, o Arthur tentou implantar a faixa azul, que foi uma improvisação absoluta. Por quê? Porque tinham poucos ônibus dentro do corredor, já que você tem que considerar que poucos ônibus em Manaus têm porta do lado esquerdo e os corredores eram todos do lado esquerdo. Então você colocou poucos ônibus dentro do corredor, tirou uma faixa da circulação de carros de uma via que já era estreita e deixou muitos ônibus do lado direito. Você não resolveu o problema do transporte coletivo e colapsou o trânsito. Improviso não resolve. Nós temos que fazer uma obra estruturada de BRT. Obra estruturada significa corredor que coloque todos os ônibus ou a maioria dos ônibus para dentro, com porta do lado esquerdo, e tire o máximo de ônibus da concorrência com os carros nas faixas da direita. Em algumas faixas, por exemplo, a Constantino Nery. Para Constantino Nery ter corredor de ônibus, ela tem que ter desapropriação e mais uma faixa, porque ela é muito estreita para ter corredor de ônibus. Ela vai colapsar o transporte individual. Então, são obras de infraestrutura para garantir o corredor exclusivo de ônibus. Se você pegar lá no São José, por exemplo, ali naquela área Tancredo Neves, São José, aquela via já dá para consolidar o corredor exclusivo de ônibus, desde que você tire o estacionamento irregular da direita. Porque você tem estacionamento irregular numa faixa, corredor de ônibus na outra faixa e não sobra nada para o veículo circular. Então é ter inteligência e fazer um projeto estruturado e não um improviso. Isso é uma coisa. Em relação à mobilidade urbana, a gente pensa sempre em mobilidade urbana sob a ótica do carro, né? Mas a gente tem que pensar mobilidade urbana, e você foi muito inteligente na sua pergunta, sob a ótica de quem faz pequenos deslocamentos a pé. A gente está escolhendo fazer pequenos deslocamentos de carro porque não tem calçada, porque não consegue atravessar uma rua, porque ninguém respeita a faixa de trânsito. Nós vamos iniciar o nosso projeto de mobilidade sob a ótica do pedestre. Calçada para que o pedestre circule com conforto, para que a pessoa que tem dificuldade de mobilidade tenha uma calçada adaptada para o cadeirante, para o deficiente visual. Nós vamos fazer uma grande campanha punitiva e educativa para que o amazonense forçada para ir para não tem quem pare na faixa. Isso foi feito com muita educação e também com punição. Aqui em Manaus,
Atravessar uma faixa de pedestre é fazer uma roleta russa, porque as pessoas não respeitam a faixa de pedestre. Nós precisamos reconhecer que não é só quem usa bicicleta para o passeio ou para o esporte como nós usamos. Nós já fomos Ironman, eu e você, né? Hoje sim. Parece que não conseguimos mais adaptar nossa rotina, mas já fomos. Mas tem muita gente indo trabalhar de bicicleta, porque é mais rápido, porque não quer gastar o dinheiro do transporte do ônibus ou do mototáxi. Essas pessoas precisam ter segurança. Se elas tiverem segurança, mais gente vai fazer essa opção. Quer ver uma solução que já passou da hora de fazer, Amaral? Nós temos o corredor ecológico do Mindu. Nós precisamos ter uma ciclovia que saia lá da Reserva Duque pelo corredor ecológico do Mindu e chegue até ali no Parque 10. Ou até mesmo, se concluir o corredor ecológico do Mindu, chegue até o Parque dos Bilhares, onde vai ter um bicicletário e a partir dali ele faz o trajeto de ônibus para o seu destino. Me permita algo aproveitar simples, arborizando aquela área para que a pessoa tenha uma sensação térmica mais confortável, mesmo estando de bicicleta. Eu vou aproveitar essa sua resposta, porque a gente está em uma obra nova, a gente está chegando no Rapidão, no Rodoanel Metropolitano. Uma obra que interliga a parte da Zona Norte até a área da Ponta Negra. Uma obra recente, entregue, de qualidade de pavimento, mas que eu não vejo nada que lembre a necessidade de bicicleta. Aqui não tem nenhuma sinalização, inclusive. Sim. Mas liga a um centro turístico, a um complexo turístico que é a Ponta Negra, em que alguém saindo do Santa Etelvina poderia chegar até a Ponta Negra de bicicleta, a respeito do que o senhor falou, por exemplo, de sair lá da área da Zona Norte, lá do Musa, até o Parque do Mindu, o Parque dos Bilhares, por meio de um corredor que beneficiasse a bicicleta. Ou seja, a gente vê muita modernidade sem acessibilidade. Perfeito. Eu penso que o gestor do futuro, para uma Manaus integrada, ele precisa também pensar nesses aspectos que são fundamentais. Desculpe a interrupção. A gente já chega a mais de uma hora de entrevista, mas é um ponto-chave que precisa ser observado por aquele que se propõe a gerir uma cidade como Manaus. Amaral,